Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização. Aula 1.2, Conteúdo, Coordenadas Geográficas. Habilidade, localizar qualquer ponto no planeta a partir do sistema de coordenadas geográficas. E aí, pessoal, vamos continuar nossas aulas de geografia. Eu sou o professor Jefferson e vamos continuar aí com o nosso primeiro dia de aula. Vamos verificar aí os primeiros assuntos aí do nosso curso de geografia. Essa unidade 1 é para a gente trabalhar temáticas aí bem básicas aí da geografia. A gente ainda vai falar sobre mapa, a gente vai falar sobre GPS, vamos falar sobre muitas outras coisas. Nesse momento agora, a gente vai falar sobre as chamadas coordenadas geográficas, um assunto aí muito importante para a geografia, que é a localização dos lugares. Como a gente localiza, por que isso é importante para a gente, que sistema de localização é esse? Então a gente vai entender aí ao longo desses próximos minutos, certo? Vamos relembrar o que nós vimos na aula passada com a professora Ludmila, agora há pouco? A gente estudou sobre a geografia moderna. Algumas palavras aí que são muito importantes para essa disciplina, para esse componente, né, para essa ciência que é a geografia. A geografia, como a gente sabe, ela estuda essas interações aí entre os seres humanos e a natureza, o que acontece, quais são os movimentos da natureza, quais são as dinâmicas aí da população que vão acontecendo ao longo do nosso planeta. E a gente estudou que essas palavras aí que estão aparecendo na tela são muito importantes quando a gente estuda geografia, mas não só isso, né? Elas são importantes também para o nosso dia a dia. O termo paisagem, por exemplo, aquela ideia, né, do que a gente observa, do que a gente consegue interpretar de uma área onde que a gente está observando, principalmente, o que a gente consegue sentir disso. O termo lugar, que são aqueles pontos, aqueles locais que têm uma importância afetiva para a gente, a nossa casa, o bar que a gente frequenta, a igreja, a escola, são todos lugares importantes e para a geografia é um termo que é muito importante porque tem aquela relação, né, com o espaço que a gente conhece, que a gente vive e que a gente considera muito. O termo território já é uma palavra mais política, né, já dá aquela ideia lá de limite, de controle, né, uma área que é controlada por alguém, geralmente um governo. O espaço geográfico, como a gente falou, que é a área de interação ali, né, entre a sociedade e a natureza, e também o termo região, que é uma área ali, são essas áreas que têm uma característica parecida entre si e que fazem parte de um grupo, né? São espaços diferentes que têm alguma coisa parecida e compõem o que a gente chama de região. O caso, por exemplo, da região norte, região amazônica. Por que a gente chama de região amazônica? Né? Porque tem aí a floresta amazônica, que é uma característica em comum, né? Que é a nossa floresta aqui. Por isso que o Amazonas, o Pará, Roraima e outras áreas aí do Brasil têm essa característica de serem conhecidas como a região amazônica. Essas palavras são muito importantes para o estudo da geografia, mas também são importantes para o nosso dia a dia, aí vocês, nos estudos de vocês, na vida de vocês, vocês vão estar sempre entrando em contato com esses assuntos aí. É um país que está brigando com outro sobre o território, né? É alguém que quer invadir uma área ali, alguém que quer demolir casas que são importantes para as pessoas que vivem ali naquelas áreas. É tudo isso, né, que vão gerando, vão trazendo essas ideias que a gente estudou na primeira aula com a professora Ludmila. Certo? Agora a gente vai falar sobre cálculos, né, sobre linhas, coluna, a gente vai falar sobre um sistema bem técnico, bem importante, que é o sistema de localização. Como a gente localiza as coisas aí no nosso planeta, hein? Como a gente ajuda outras pessoas a localizar um ponto no planeta, ou até mesmo aqui no nosso dia a dia. A gente vai começar com o nosso desafio do dia, que é esse aí, bem tranquilo, para a gente iniciar essa segunda aula. Você conhece totalmente o caminho da sua escola até a sua casa? Como é que você descreveria esse percurso para alguém que não conhece aí a área onde você está, hein? Cheguei na cidade, perguntei de você como é que faz para ir da sua casa para a escola, da sua escola lá para a sua casa. Em que caminho eu tenho que percorrer? Quais são os pontos de referência? Vou deixar vocês aí pensando direitinho para me ajudar, né? Ajudar a gente aí a chegar na casa de vocês aí saindo da escola. Lá na interatividade final, quero ver a participação de vocês, hein? Vou deixar aí um minutinho, né, com vocês essa pergunta. Daqui a pouco a gente inicia a aula de hoje. Até lá!
Tô de volta, tô de volta. E olha onde é que eu tô, né? Tô aqui num lugar bem conhecido aí por alguns brasileiros, é um lugar que é muito importante também para a geografia, para a gente também. Eu tô aqui no chamado Ponto Zero de Macapá. O que significa isso? Essa praça, essa área que está aqui, né, que fica na capital do estado do Amapá, é um lugar por onde a chamada linha do Equador passa em cima. É por onde, né, fica a metade do nosso planeta passa por aqui, nessa linha que está aparecendo aqui de baixo. E aí, né, os seres humanos modificaram essa área aqui, souberam que nesse espaço aqui, né, passa a chamada linha do Equador, né, que é o ponto zero, né, é a parte bem central aqui do nosso planeta, e fizeram esse monumento aqui para utilizar, para referenciar de que aqui é uma área central, né, do nosso planeta. É uma área que a gente conhece como ponto zero, a gente vai falar sobre a linha do Equador daqui a pouquinho, mas é basicamente uma área que fica bem no centro aí, na parte mais central do nosso planeta e que corta, né, o estado do Amapá aqui no território brasileiro. Então o nosso país, como a gente vai ver, ele está presente aí nos dois lados do planeta, no lado de cima e no lado de baixo, na parte norte, no hemisfério norte, e no hemisfério sul também. Pessoal, um lugar como esse aqui, é fácil a gente ensinar para alguém, por exemplo, é uma área que é bem conhecida, muitos turistas, muitas pessoas da região vão conhecer essas áreas. Tem pontos zero também que vão cortando aqui os dois hemisférios em vários outros pontos do mundo, e são áreas que são bem interessantes de se conhecer, né? E tem todo também uma importância com relação à localização dos lugares. O ponto zero, a escola de vocês, como é o caso que vocês estão verificando no desafio do dia, também são pontos que a gente consegue localizar. Como que uma pessoa consegue, como eu consigo chegar aqui? Eu tenho um caminho, né? Tenho uma estrada, tenho alguma rua, tenho pontos de referência para chegar nesse lugar aqui onde eu estou. Na casa de vocês também existem vários pontos de referência para a gente chegar em determinado lugar. Pessoal, isso é importante e foi importante durante muito tempo, ainda é a questão da localização. A humanidade, de maneira geral, ela se organizou baseado exatamente nisso, de saber onde está determinado lugar, para onde eu posso ir e como é que eu faço para voltar para esse lugar aqui. A nossa cidade, as cidades em geral, planeta todo o sistema cartográfico, ele foi organizado baseado exatamente nisso, em como chegar nos lugares. E para isso tem todo um sistema que a gente vai estudar aí rapidamente, que são as chamadas coordenadas geográficas, que elas foram baseadas, gente, num sistema que é ainda mais antigo, né, que é o sistema aí de pontos cardeais. Vocês já ouviram falar disso? Vamos ver agora nessa primeira tela da aula de hoje, que é exatamente esse sistema. Esses pontos que vocês estão vendo agora aí são pontos bem básicos, né, com relação à direção dos lugares. Quando a gente está indo para algum lugar, quando a gente observa algum mapa, por exemplo, ou quando a gente vê o GPS lá pelo celular, pelo computador, ele sempre vai dizendo qual a direção que a gente tem que seguir para chegar em determinado lugar. Tem lugares que ficam na direção leste de algum lugar, tem lugares que ficam na direção norte. Tudo isso está bem organizado em todo esse sistema. E essas direções aí, as 4 direções, são as direções principais. A gente tem aqui a direção norte, nesse sentido aqui para cima da tela de vocês, com a sigla N, né? Temos aqui para baixo a direção sul, nessa direção aqui que está para baixo na tela de vocês. Essa aqui no sentido da direita é a direção leste, né? Que pode estar tanto representado pela letra E quanto pela letra L, né? Porque como é um sistema internacional, pode estar tanto a sigla em português, né, leste, quanto a sigla em inglês, né, que é east, ou a letra E, como está aparecendo aí. Nesse outro sentido aqui, do lado esquerdo, tem a direção o quê? Oeste, que pode estar tanto pela letra O quanto pela letra W em inglês, né? Então todo esse sistema que está aparecendo aqui, ele mostra exatamente essas direções principais. Todos esses 4 pontos cardeais aí que a gente está vendo, tem origem em quê, pessoal? Num sistema ainda mais simples, que é esse aqui que a gente está vendo, é o sistema aí do Sol, né? Como a gente vê, quando a gente está em determinado ponto aqui, a gente verifica o Sol nascendo onde? Lá no leste. Então, na medida que ele vai passando, com o passar do dia, chega no meio-dia aqui, né? Ele está bem em cima da gente, até chegar no final do dia, quando ele vai naquela direção, lá na direção oeste.
Então é exatamente assim que a humanidade foi percebendo a questão das direções. Então os navegantes, mais depois os militares foram utilizando o Sol e outros astros, outros elementos da natureza também, para saber que direção que eles têm que tomar. Se eles estão vendo uma montanha na direção norte deles, eles estão se distanciando cada vez mais para ir para algum lugar, quando eles precisarem voltar, basta eles usarem aquela referência lá daquela montanha para poder chegar naquele lugar. Quando a pessoa quer saber onde fica o leste, onde fica o oeste, a gente mesmo consegue verificar isso, né? O nosso planeta, ele gira ao redor do Sol, e como a gente está aqui no planeta Terra, a gente consegue visualizar o Sol se mexendo, na verdade. Então isso já é uma referência. Ele nasce de manhã cedo, né? Lá na direção leste, para onde ele estiver ali, 6 horas da manhã, é onde vai ser a direção leste. E aí, sabendo disso, sabendo que ele nasce no leste, vai se pôr lá na direção oeste no final do dia, a gente vai saber onde fica o leste, o oeste, o norte, o sul, a gente vai saber para onde ficam essas direções. E isso foi sendo usado pela humanidade durante muitos anos, até se formar o quê? Todo um sistema de localização dos lugares. E aí a gente observa que o norte, o sul, o leste, o oeste já não eram mais as únicas formas das pessoas se orientarem nos lugares. Apareceram os mapas, os desenhos, mapas mentais, croquis, foram ajudando as pessoas a se localizarem. A gente está falando aqui de milhares de anos atrás. Hoje em dia está tudo moderno, né? Com GPS, com tudo no celular, no computador. As pessoas conseguem seguir determinados caminhos, mas no geral, quando a gente vai observar, toda essa tecnologia que existe hoje em dia, ela é baseada nisso aqui, né? No sistema de direções de orientação e no sistema que a gente vai verificar agora, que são as chamadas coordenadas geográficas. Vamos observar na próxima tela aí que, para a gente ir para qualquer lugar, pessoal, para qualquer lugar, para a nossa casa, para uma escola, para outra cidade, a gente tem que ter o quê? Um caminho. E esse caminho está todo referenciado. Para a gente chegar em determinado lugar, a gente tem que ter um caminho para poder seguir. Senão, se a gente não souber que a gente tem que pegar aquela rua e dobrar à direita, depois dobrar à esquerda, a gente não vai chegar naquele lugar corretamente. Se a gente ficar ao mesmo tempo seguindo uma única direção, a direção norte, a gente vai embora o tempo todo para algum lugar, né? E não tem um destino certo. O sistema de coordenadas geográficas ele é muito importante, né? Principalmente nos períodos mais antigos, onde as pessoas precisavam dos mapas em papel para poder se localizar. E utilizavam também outros elementos como a bússola, né? Outros equipamentos aí para poder não errar o caminho. Era basicamente assim que funciona. Os militares também utilizam muito ainda esses sistemas, esses instrumentos, para poder circular pelos lugares ali, né? Bolar suas estratégias para poder circular. O sistema de coordenadas geográficas, portanto, gente, é essa rede aí de linhas, é essa rede aí de colunas que está aparecendo aí na tela de vocês, onde as pessoas vão conseguir usar esses números, essas linhas, essas colunas todas aí, para poder localizar o quê? Exatamente um ponto específico aqui. O encontro dessas linhas, dessas colunas, vai dizer para a gente exatamente em que ponto está aquele lugar. É a mesma coisa quando a gente fala de localizar um comércio, localizar um ponto específico na cidade, como aparece nessa imagem aí de baixo, ó. Se a gente quiser chegar lá no parque de algum determinado lugar, todos os pontos no planeta têm um valor horizontal e um valor vertical para chegar exatamente aqui, ó, nesse ponto onde a gente quer chegar. E todas essas chamadas coordenadas geográficas, elas são o quê? Referências. São formas de localizar qualquer ponto. Na sala onde a gente está agora nesse exato momento, a nossa sala de aula, a maioria delas está organizada de que forma? Em fileiras, né? Um atrás do outro ali. Todos eles também estão localizados em linhas. Todos vocês também localizados em linhas. Tem um aluno que está na primeira carteira da fileira do meio. Isso já é uma forma de referenciar determinada pessoa, determinado lugar. Eu moro na esquina da rua A com a rua J. Olha aí, ó, são duas informações. Rua A, rua J. A esquina delas é onde eu moro. Já é uma informação geográfica para você o quê? Localizar determinado ponto. E na geografia, né, também existe todo um sistema
é organizado aí basicamente nessas linhas e nessas colunas que ajudam as pessoas a localizar qualquer ponto. Vamos ver então como é que funciona o sistema de coordenadas geográficas? A gente vai começar agora falando só das linhas horizontais. Olha só, gente, as linhas horizontais a gente chama aí de paralelos. São exatamente essas linhas que estão aparecendo aí, cruzando o nosso planeta de um lado ao outro, né? Todas essas linhas horizontais ali, elas têm uma função. Elas servem como referência de qualquer ponto ali do planeta. Essas linhas aí dentro do nosso planeta, elas são círculos, né, que vão circulando aí todo o nosso planeta. É como se a gente cortasse, né, pedaços de uma laranja com uma faca, e quanto mais em cima a gente vai cortando essa laranja, menor vai ficando essa rodelinha aí, não é mesmo? Quando a gente corta bem no meio, essa laranja fica nesse formato aqui, ó, fica dois lados, né, nessa laranja. E exatamente cada corte, cada linha horizontal dessas aí é o que a gente chama de paralelo. Pessoal, e nós temos aí um paralelo principal, né? Nós temos ali uma linha que ela serve como referência para todas as outras, que é exatamente o que a gente viu no começo da aula aí, ó, a chamada linha do Equador. Ela corta o nosso planeta bem no meio e ela divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo que tiver nesse sentido aqui do nosso planeta, sentido norte, vai estar no chamado hemisfério norte. Tudo que tiver nesse sentido aqui vai estar no chamado hemisfério sul. Hemisfério é metade de uma esfera, né? Uma palavra que representa exatamente isso. Então a linha do Equador, como a gente chama, ela é o quê? A primeira referência para a gente encontrar qualquer ponto no planeta. A China, a Europa, o continente europeu ficam na parte norte do nosso planeta. O território brasileiro, por exemplo, ele fica em grande maioria, né, nessa parte sul aqui do nosso planeta. Mas tem uma partezinha do planeta onde fica o Amapá, ali, Roraima, que fica no hemisfério norte. Então o nosso país ele é cortado pela linha do Equador, né? Tem uma partezinha aqui no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul. Então vários países, a diferença de paralelos, elas são a primeira informação para a gente entender onde cada cidade está presente, onde cada país está localizado. Quando a gente vai pegar, por exemplo, países como aqui na África do Sul, né, bem aqui, ela está toda no hemisfério sul do nosso planeta. Então, cada uma dessas linhas, elas trazem ali um conjunto de países por onde elas estão cortando. Isso já é o quê? Uma primeira informação. É que nem na sala de vocês, tem a primeira pessoa que está sentada aí, as pessoas que ficam sentadas bem na frente, né? Ficam ali na primeira linha da sala de vocês, né? E tem também o pessoal do fundão, que fica lá no fundão, lá na quinta, sexta cadeira lá de trás. É uma outra informação para localizar essas pessoas. Da mesma forma, quando a gente fala dos países, também é uma forma de localizar. Os países que ficam próximos da linha do Equador é uma informação. Tem países que não ficam perto da linha do Equador, países que ficam lá longe, Noruega, Canadá, ficam bem distantes. Então isso aqui, ó, já são pontos diferentes e que a gente consegue o quê? Referenciar, né? Localizar esses pontos baseados só nas linhas. Pessoal, a gente falou aqui da sala de aula, né? Tem a primeira cadeira lá da frente, tem a cadeira 2, tem a cadeira 3, a quarta cadeira, até chegar lá no povo lá do fundão, né? Mas exatamente porque a gente usou isso, exatamente porque dentro do sistema de coordenadas geográficas, cada uma dessas linhas aí, elas têm um número, elas têm um valor. E é exatamente esse valor que a gente vai ver agora na próxima tela, que é a chamada latitude. A latitude nada mais é do que o valor dessas linhas, o valor desses paralelos em números, né, em graus. Pessoal, como é que funciona então dessa forma? Nós temos aí a linha do Equador, e como ela é a referência, como ela é a principal, ela tem valor zero, né, 0 graus. Como a gente está falando aqui de circunferência, então matematicamente essas linhas ali, elas são medidas em graus, porque estão sendo medidas ali de acordo com a circunferência do planeta Terra. Quanto mais eu vou me distanciando da linha do Equador, mais esse valor vai o quê? Aumentando. Então, quanto mais para norte eu vou, maior vai sendo esse valor, 15 graus aqui para cima, passando aqui pelo norte da África, 30 graus norte, 45 graus, 60 graus, até chegar lá no Polo Norte, quando tem ali o valor de 90 graus. Essas linhas horizontais, as latitudes, elas vão de 0, desde a linha do Equador,
né, até 90 graus aqui no Polo Norte. Para o sentido sul, também da mesma forma, né? Tem aqui 15 graus ao sul, 30 graus, 45 e por aí vai, até chegar em 90 graus. Então, cada um desses valores, cada uma dessas linhas, ela tem um valor que também ajuda a gente a encontrar qualquer ponto no planeta. Os lugares que tem aí a latitude 0 graus, como é o caso lá do ponto zero lá de Macapá, né, tem o valor de 0 graus, porque ali no Equador a latitude daquele lugar é 0. Quanto mais eu vou me afastando para norte, mais esse valor vai aumentando. Por isso que é muito comum a gente ver aí em jornal, em reportagem e tudo mais, que nos países de altas latitudes o clima é frio, por exemplo. E quando a gente fala de altas latitudes, o que o cara está falando? Exatamente disso, ó, que são áreas que ficam longe, em valores de latitude muito elevados. Um lugar que tem uma latitude de 60 graus a norte, ele fica muito longe lá da linha do Equador, né? Mais ou menos essas áreas aqui, do norte da Europa, da América do Norte e tudo mais. Quando a gente fala em um lugar que tem baixas latitudes, significa o quê? Que tem um valor de latitude bem baixinho, está bem próximo da linha do Equador. O estado do Amazonas, por exemplo, é um estado que possui baixas latitudes, né? Ele fica bem próximo da linha do Equador e fica aqui nessa área do nosso planeta. Então tem essa característica de ser um estado que fica em baixas latitudes. Quanto mais perto da linha do Equador, menor vai ser esse valor, né? Tanto para norte quanto para sul. Quanto mais longe da linha do Equador, mais esse valor aumenta. E esses valores também, eles aumentam. De 0 a 90 graus aqui para o norte, de 0 a 90 graus aqui para o sul. É a fileira da sala de vocês, né? Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3 e assim sucessivamente. Essa divisão, gente, em latitudes, elas também ajudam a gente. Tem alguns, além da linha do Equador, tem alguns paralelos, tem algumas linhas horizontais aí no planeta, elas também servem como uma referência para as chamadas zonas climáticas da Terra. Vamos ver na próxima tela aí que tem essa divisão do nosso planeta nas chamadas zonas climáticas da Terra. Como é que funciona isso? Além da linha do Equador, que a gente já estudou aqui ainda agora, nós temos aí essas duas linhas importantes. O Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no sentido norte. E aqui para baixo, na direção sul, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Tudo que tiver nessa área mais central aqui do planeta vai ser a chamada zona tropical, tanto para o norte quanto para o sul. É uma área que vai ter essa presença aí, né? Que vai ter essa presença de uma quantidade de energia solar muito forte, né? Vai ter ali essa presença do Sol, do raio solar, de maneira muito mais intensa. Nessa parte onde nós estamos, inclusive, né? A temperatura aqui na nossa região é muito elevada, porque nós estamos na zona tropical do planeta, entre o Trópico de Câncer, lá no norte, e o Trópico de Capricórnio, e por isso as temperaturas vão ser maiores. Nessa área aqui, mais para cima, entre o Trópico de Câncer e o e o Círculo Polar Ártico, vai ser a chamada zona temperada do planeta. Qual a diferença da tropical para a temperada? Exatamente ali a temperatura, vai ser exatamente ali a questão da energia do Sol, que é bem menor, né? A força do Sol acaba sendo bem menor, a energia solar acaba sendo bem mais fraca nessas áreas aqui. E lá no extremo do nosso planeta é outra situação, aqui na área do Polo Norte, na zona fria, né? E na zona polar, tanto no norte quanto no sul, a força do Sol aqui já é bem mais fraquinha. Já vem aqui o calor do Sol já numa intensidade bem menor. É por isso, né, que nessas áreas mais aqui do extremo do planeta tem muito gelo ainda, né? Porque a energia do Sol ela acaba servindo ali como não é tão intensa e acaba sendo muito frio. Já nessas áreas aqui da zona tropical do planeta, a energia do Sol, né, vem com tudo, é muito mais forte. Essas áreas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio são paralelos importantes para a gente localizar o que fica na área tropical do planeta, o que fica na área temperada, o que fica na zona polar do planeta. São as diferenças aí das chamadas grandes zonas climáticas. Então é mais uma forma de localizar determinados pontos aí no nosso planeta. Certo, pessoal? Então, cada
as diferenças das linhas horizontais aqui no nosso planeta, elas ajudam a gente a, primeiro, localizar qualquer ponto. O que está perto da linha do Equador? Tem valor de latitude baixo. Quanto mais vai se distanciando da linha do Equador, maior vai ser o quê? Esse valor de latitude, tanto para o norte quanto para o sul. Mas, pessoal, só a informação horizontal, ela não é suficiente para a gente localizar um determinado ponto no espaço. Se eu falar para vocês, eu quero que vocês conversem com um aluno bem da frente, que está na cadeira 1 aí da sala de vocês, a gente não vai ter essa informação precisa, né? Porque tem vários alunos sentados nas cadeiras da frente. Qual é o aluno específico que eu quero que vocês falem? Exatamente essa outra informação que a gente precisa para localizar um ponto no espaço. Tem as linhas horizontais, que ajuda a gente a localizar, mas também tem as linhas verticais do sistema de coordenadas geográficas, que são os chamados meridianos. Na próxima tela a gente vai ver aí, os meridianos, eles são o mesmo sistema dos paralelos, como a gente viu agora há pouco. Só que a diferença é que eles são semicírculos verticais. Então essas linhas verticais, são os chamados meridianos. Eles também vão cortar ali o planeta, de maneira geral. Cada uma dessas linhas verticais também vão desde o Polo Norte até o Polo Sul. Cada uma delas passa por cima de algum país. E cada uma delas também vão ter um valor. E também, assim como a linha do Equador, pessoal, também vai ter um meridiano que é o principal, que é exatamente esse aqui, o chamado meridiano de Greenwich. É o famoso meridiano de Greenwich. Exatamente esse que é a referência para todas as outras linhas verticais. Tudo que tiver do lado direito, tudo que tiver do lado leste, vai estar no chamado hemisfério oriental, ou então no hemisfério leste do nosso planeta. Tudo que tiver do lado esquerdo aí da tela, do lado oeste, vai estar no chamado hemisfério ocidental. É por isso que muita gente, aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver em jornal e tudo mais, tem muitos países que reclamam, por exemplo, dos países ocidentais. O que significa isso, países ocidentais, São países que têm essa característica de estarem aqui do lado ocidental do planeta, apesar de terem aí uma outra divisão quando a gente fala de países ocidentais. Quando a gente fala de países orientais, a gente está falando exatamente dos países que ficam localizados nesse outro extremo do planeta. Então, os meridianos, o meridiano de Greenwich, ele é aquela referência principal, igual como é a linha do Equador aqui para a horizontal. O meridiano de Greenwich passa nessas áreas aqui da Europa, da África, e ele serve como referência para definir o que está no leste, o que está no oeste, o que está no oriente, o que está no ocidente, o que está na direita, o que está na esquerda. É basicamente isso. Então, já é uma segunda informação para a gente entender qualquer ponto aí no espaço. Cada uma dessas linhas, dessas colunas aí verticais, elas também têm um valor. É como se na sala de vocês tivessem a fileira perto da porta é a fileira 1, aí a fileira do lado vai ser a fileira 2, fileira 3, fileira 4, até chegar lá no final do outro lado da sala. Então, cada uma delas também serve como referência para a gente localizar aí qualquer ponto. Se eu perguntar de vocês aí agora, eu quero que vocês falem, deem um oi aí para o aluno que está na cadeira 1, na primeira fileira, mas na fileira 1 também. Vai ser o aluno que está bem no cantinho ali, Cadeira 1 da fileira 1. Olha aí, são duas informações que a gente verificou. É a rua A e a rua J, Para encontrar a esquina daquele lugar ali que a gente falou no começo da aula. Vamos continuar então verificando sobre os meridianos. Cada um deles tem um valor também que vai de 0, o sistema aí já é diferente, Ele vai de 0 a 180. Está aqui o meridiano de Greenwich e cada uma dessas linhas verticais tem um valor. Se o meridiano de Greenwich vale 0 graus, também é medido nesse sistema de circunferência matemática, quanto mais para leste eu for, mais esse valor vai aumentando. Tanto para leste, aqui 30 graus, 50 graus, e vai aumentando, 80, 90, até chegar lá em 180 graus, lá no finalzinho, na chamada linha internacional de data. E do outro lado também funciona do mesmo jeito. Do lado oeste, aqui o meridiano de Greenwich bem no meio. Então, quanto mais eu vou me afastando, mais esse valor vai aumentando. 20 graus, 30, 60,
né, 80, 110, até chegar aqui os 180 graus do outro lado. Então também são informações que a gente consegue fazer para encontrar qualquer ponto. E também esses sistemas, inclusive, essas diferenças aí de um lado, de outro, também ajuda a gente a entender os chamados fusos horários. A gente vai estudar sobre fusos horários aí na próxima aula, mas só para a gente já entender, tudo que tiver desse lado do planeta sempre vai estar com a hora mais adiantada. Se aqui para a gente for meio-dia, nesse sentido aqui, os países já não vão estar mais no horário de meio-dia, já vão estar aqui 1h da tarde, 2h da tarde, 3, 8 da noite e por aí vai. Porque tem essa restrição também, os meridianos, as longitudes, elas também servem como referência para a definição dos horários. Então a gente já verificou aqui que os paralelos, que são as linhas horizontais, cada um deles tem um valor, né? A linha do Equador é a principal, e os meridianos são as linhas verticais, elas também têm um valor, que é o valor de longitude. Todos os lugares no nosso planeta têm um valor de latitude, um valor de longitude, é um valor matemático mesmo, de 0 a 90 graus nas linhas horizontais e de 0 a 180 graus nas linhas verticais, certo? Vamos ver agora o nosso planeta? Vamos ver agora o nosso planeta. Vamos uma olhadinha, aula de geografia, a gente tem que ver o planeta, né não, gente? Olha aí, ó, nosso planeta aparecendo aí na tela de vocês, né? Gigantesco, muitos países aí, ó, todos os continentes, cada um deles aí tem características próprias que a gente vai estudar ao longo aí da vida de vocês, a gente vai conhecer, né? Todos eles, a gente vai conhecer aí como é que eles funcionam e tem aqui o nosso território brasileiro. Vamos ver quais são, a gente está vendo nesse planeta, nesse nosso planeta aí, todas as linhas e as colunas. Olha a linha do Equador bem aqui no meio, passando aqui, cortando o território brasileiro, né? Vamos dar uma olhada então no centro, na sede do Centro de Mídias aqui em Manaus? Olha só, todos os lugares, a gente vai ver agora, né? Todos os lugares possuem um valor de latitude e de longitude. Quanto mais a gente vai se aproximando, quanto mais perto a gente vai chegando, mais a gente vai vendo qual o valor exato do lugar que a gente está estudando. Olha aí, ó, o Centro de Mídias, ele fica nesse lugar aqui, ó, esse pontinho vermelho aí no centro da tela de vocês. E esse ponto, ele tem um valor de latitude e de longitude. Tá vendo esse ponto bem aqui no meio, ó? Bem no meio está aparecendo o valor sul, 3 graus. Então isso significa que esse lugar, o Centro de Mídias, onde eu estou agora, ele tem um valor de latitude abaixo da linha do Equador. A linha do Equador está bem aqui em cima, está mais nesse sentido aqui ao norte, e a área onde fica o Centro de Mídias, ela fica exatamente a 3 graus no sentido sul. A linha do Equador está lá em cima, né, naquele sentido, e eu estou bem aqui na latitude sul. Só que na latitude 3 graus ao sul tem muitas outras coisas, um monte de casa, né, tem um monte de lugar aqui. Por isso que a gente precisa da longitude, do valor vertical. Quando a gente vai olhar apenas aí o mapa de novo, quando a gente vai olhar apenas o sistema de novo, tem uma informação vertical bem aqui, ó. É uma informação que mostra aí pra gente a sigla W59, que mostra exatamente que está no sentido oeste. O W, como a gente já viu, representa, né, a palavra oeste em inglês, e o valor de 59 graus. Então isso significa que o meridiano de Greenwich está para lá naquele sentido, mas eu estou aqui, ó, a 59 graus oeste do nosso planeta. Então, com essas duas informações, 3 graus ao sul, 59 graus a oeste, eu consigo saber exatamente onde eu estou, que ponto é esse aqui. Vamos para outro lugar? Vamos para outro município? Para onde a gente vai, hein? A gente vai para outro lugar, vamos lá para Tabatinga. Vamos embora daqui do Centro de Mídias, vamos para outro município aí que tem outro valor de latitude, outro valor de longitude. Quando a gente vai se aproximando desse lugar aqui, a gente vai vendo exatamente um ponto específico, né? Vamos lá para o aeroporto de Tabatinga, lá na fronteira com a Colômbia, né? Nessa área central aí do nosso planeta, onde fica o município de Tabatinga. E também, esse ponto que está aparecendo aí na tela, ele também tem um valor de latitude e de longitude. O valor horizontal, ele está aparecendo aí, valor sul, 4 graus, tem 4 graus de latitude sul e também tem 69 graus de longitude oeste. Então você tem aqui dois valores que vão ajudar a gente a localizar o aeroporto de Tabatinga. A gente consegue localizar
qualquer ponto aí no planeta baseado nesse sistema aí de latitudes e longitudes. Vamos ver acontecendo uma situação na prática, gente. Vamos ver apenas o mapa aí que mostra exatamente, né, o aeroporto com os valores aí de latitude e longitude. Mas agora eu quero que vocês acompanhem comigo uma situação muito triste que está acontecendo, mas tem um final feliz. Então, o avião caiu, né? Só que, ao contrário de algumas coisas, algumas situações que acontecem, né? Nesse avião, algumas pessoas sobreviveram, né? Tiveram aí alguns sobreviventes e estão pedindo socorro. O que aconteceu aqui? Né? Eles estão mandaram um rádio, conseguiram aí um comunicador e informaram para a equipe de resgate o seguinte, ó, gente, o avião caiu a 50 graus norte e 90 graus a leste. A gente está aqui nesse ponto com essa latitude e longitude. E o que aconteceu? Né? A equipe de resgate conseguiu chegar exatamente no lugar onde esse avião caiu. Então a gente está observando aí nessa animação exatamente que ele caiu nesse ponto, né, que tem esse valor de latitude aqui, 50 graus, e esse outro valor aí de longitude, um valor vertical. Então, com essas informações, nessa situação hipotética aí de um avião ter caído e pessoas terem sobrevivido aí na Mongólia, a equipe de resgate conseguiu encontrar eles, porque eles sobreviveram primeiro, né? E conseguiram se comunicar, enviar os dados de latitude e longitude para poder fazer a equipe de resgate chegar e salvar os sobreviventes aí desse avião. Essa é só uma das possibilidades, né, da utilidade do sistema de coordenadas geográficas. Dá para a gente localizar os pontos aí do mundo todo baseado nesse sistema, que possui ali, né, esse valor de longitude, esse valor de latitude, esse valor de latitude e de longitude, né, de acordo com o exemplo que a gente verificou aí. Pessoal, finalizamos aí a nossa primeira aula de Geografia de hoje. Amanhã tem mais, dentro da nossa unidade 1, aqui no curso de Geografia com o pessoal da EJA Médio. Boa noite para todo mundo, boa noite alunos, boa noite professores, boa noite professora Ludmila. Boa noite professor Jefferson, boa noite a todos e até amanhã.